convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo número 4. Atos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo número 4. Essa noite, a ministração da palavra do Senhor vem falar para nós a respeito de contexto, pessoas e propósito, que você possa receber aí com muita atenção a palavra do Senhor que vai ser ministrada. Todos acharam, amém? Atos 8, versículo 1, palavra do Senhor diz assim a nós: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Feche seus olhos mais uma vez, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, tua palavra está lida nessa noite, que ela possa, Senhor, agora ser alimento para nós, Senhor, fonte de revelação para a nossa caminhada, e que possamos, Senhor, aprender nessa palavra princípios para colocarmos em prática, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta aí no seu lugar contigo. Tema da mensagem nessa noite, então, contexto, pessoas e propósito. Contexto, pessoas e propósito. Amados, esse texto que nós acabamos de ler aqui, de Atos capítulo 8, é um momento da história da igreja que foi um verdadeiro divisor de águas. Nós temos até o capítulo 7 ali, o primeiro momento da igreja em Jerusalém. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido a todos os seus discípulos, já tinha sido levado aos céus, o povo de Deus já tinha recebido ali um batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os primeiros sinais já estavam sendo realizados. Só que quando a gente chega agora nessa parte do livro de Atos, é o momento em que Zilma começa uma grande perseguição à igreja, a primeira grande perseguição. O primeiro mártir morreu, Estevão, primeiro homem a morrer ali, sentenciado por apedrejamento, por conta da sua fé em Jesus, por conta do testemunho que ele deu a respeito de Jesus. E logo em seguida, Marcos, a morte de Estevão, a igreja é esparramada, começa uma perseguição, e o texto bíblico vai dizer para nós que um grupo percorria a região da Judéia, outro grupo ia para Samaria, cada um correu para um canto, o povo de Deus foi espalhado. Para você entender isso que aconteceu, imagina aqui que nós que estamos aqui nessa noite, fôssemos perseguidos aqui agora, e aí um corre para freguesia, outro corre para o anil, outro corre para o pechincha, cada um vai para um canto. E aí a gente tem aqui nessa palavra então, três questões que eu quero destacar aqui para você, para nossa caminhada com Deus aqui hoje, irmã Beth: contexto, pessoas e propósito. Primeiro ponto então da mensagem, quero destacar aqui para vocês, o contexto, e aí eu quero ler com você o versículo 1, aqui do texto que lemos. Abra sua Bíblia aí em Atos 8, versículo 1, que diz assim: E Saulo consentia a morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O contexto que tinha aqui diante da igreja, Andréia, era um contexto de dor. O contexto, Adriana, que envolvia o povo de Deus naquele momento, era um ambiente de dificuldade. O contexto que eles estavam naquele momento, acabou todo tipo de conforto.
Foi o momento que eles tiveram, Fernanda, que correr para salvar as suas próprias vidas, um contexto de dificuldade. E aí eu quero que você imagine essa igreja junto comigo, uma igreja que tinha esse contexto diante dela, diante de seus olhos. E quando a gente olha para isso, esse contexto de perseguição, a gente percebe, pensando e avaliando, olhando casos, que, irmão Ronaldo, perseguição gera algumas coisas. A primeira delas que a gente pode citar aqui é que a perseguição ela pode gerar ansiedade. Porque imagina você está sendo perseguido. Imagina, Edgar, que tem um grupo de pessoas doido para pegar você e para acabar com você. Imagina, Rafael, que tem um grupo de homens que está doido para te encontrar, para acabar com você. Essa perseguição ela pode gerar uma ansiedade no coração do homem. Sabe por quê? Porque os questionamentos podem ser feitos, porque não sabe o que vai encontrar ali à frente. Aí você imagina, você está sendo perseguido, e aí, Samir, você está no lugar, você não sabe quem que você pode confiar ou não, você não sabe quais são as pessoas que estão perto de você e o que elas vão fazer com você. A perseguição pode gerar ansiedade. Uma outra coisa, a perseguição pode gerar questionamentos. A perseguição pode gerar questionamentos do seguinte: será que vale a pena seguir vivendo isso que eu estou vivendo? Será que vale a pena, Fernando, eu continuar servindo a Jesus e declarando isso? Será que vale a pena, Zilma, eu continuar essa vida com Deus? Será que vale a pena viver para Deus? Porque você olha para a perseguição que está sobre você, as ameaças, os perigos, e aí você começa a olhar todas aquelas coisas, e aí os questionamentos vêm. Em primeiro lugar, então, ela pode gerar ansiedade. Em segundo lugar, pode gerar questionamentos. Uma outra coisa que pode gerar é medo. É ou não é verdade? Perseguição naturalmente vai gerar medo no coração das pessoas, e o pior é que é um medo que pode paralisar. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala para nós isso, mas eu fico imaginando, será que naquele momento, Marcos, da igreja primitiva, será que alguns daqueles que foram perseguidos, Gabi, pararam na fé? Será que a perseguição fez com que alguns travassem na fé? A Bíblia não fala isso para nós não temos essa informação, mas a perseguição, ela pode nos paralisar, ela pode gerar um medo que a gente não quer mais avançar. E aí você imagina uma pessoa que na igreja ajudava a cantar os salmos, imagine, uma pessoa que ajudava no louvor, vê aquela perseguição toda, e aí pensa, Andréia, rapaz, eu não vou mais ajudar no louvor da igreja não. Aí imagina, vai procurar os apóstolos, irmão Ronaldo, vai falar, olha, procura outra pessoa aí para te ajudar, porque eu não vou mais conseguir, eu vou ficar parado. O medo paralisa. Uma última coisa que eu cito aqui, é que a perseguição pode gerar muitas outras coisas. A perseguição pode gerar muitas outras coisas. Repete comigo aí, contexto doloroso. A perseguição aqui, ela pode ilustrar, amados, ela pode significar para nós uma variedade de problemas. Talvez na sua vida o contexto não seja de perseguição, mas pode ser em algum momento um contexto de fracasso. Você tentou uma coisa, fracassou aquilo que você tentou, e o contexto que te envolve naquele momento é um contexto de fracassei, eu tentei, mas não consegui. Ou de repente, num outro momento, um contexto de dor na sua vida, pode ser decepção. Quantas pessoas a gente não conhece por aí que são decepcionadas com homens, com igrejas, que são decepcionadas por situações que passaram, abandonam até Jesus por causa de decepções. Não é verdade? O contexto de decepção é doloroso demais também. Um outro contexto de cansaço, pessoas que trabalharam e se encontram cansadas na fé porque não se deixaram ser cuidadas, não procuraram ajuda, não caminharam ao lado de amigos na fé. Tem uma frase que eu gosto muito, não tem a ver com a palavra aqui que eu estou pregando, mas é uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o reino de Deus é um reino de amigos. Eu amo essa frase. Quando a Andréia falou aqui, sobre a igreja, na torre de oração, me veio essa frase na cabeça: o reino de Deus é um reino de amigos.
Imagina você, amado, vamos parar para pensar aqui numa coisa, né? Se não fosse Jesus, você não me conheceria, eu não te conheceria. Você não conheceria a pessoa que está do seu lado, muito provavelmente. Se não fosse por causa de Jesus, talvez você nunca trocaria uma palavra com essa pessoa. Mas o reino de Deus é um reino de amigos. A gente conhece pessoas e nós precisamos entender isso, que essa amizade, essa aliança é fundamental para que eu não caia num cansaço na fé. Porque, amados, a gente precisa dividir as cargas uns com os outros. O contexto de cansaço é real. Muitas pessoas desanimam. O contexto na vida delas é um contexto de desânimo. Coisas que podem acontecer ao longo de uma caminhada com Deus. Pensa aí na tua idade aí. Vou pensar aqui, se todo mundo que está aqui viver 100 anos, quanto tempo você tem de vida pela frente aí? Faz o cálculo aí. Isso aí é o tempo que você tem, isso aí é o tempo que você tem para perseverar na fé em Jesus. Já parou para pensar nisso? A nossa caminhada com Deus é uma caminhada de vida inteira. Se eu vou viver 100 anos, 90, que seja, quantos anos for, o tempo que eu tenho de vida pela frente é o tempo que eu tenho que perseverar na fé. Amados, quanta coisa a gente não vai viver ainda pela frente nessa vida. A gente vai passar por contextos os mais variados. Só que eu digo para você uma coisa nessa palavra: não é o contexto que vai ditar até onde você vai na fé, em nome de Jesus. Não vai ser o contexto. O contexto aqui era de dor, mas a gente vai ver nessa palavra que o contexto não contaminou a fé de muita gente. Não podemos permitir que o contexto contamine a nossa fé. Como o irmão Ronaldo compartilhou aqui também na torre de oração, a nossa confiança em Deus, ela tem que persistir, mesmo que eu esteja passando por uma perseguição, por um desânimo, por um cansaço, qualquer coisa que seja, que o contexto não te paralise em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Precisamos desde já permitir que Deus trabalhe na nossa vida, para que sejamos pessoas que resistam diante dos contextos adversos. Dá uma cutucada aí, se tiver alguém do seu lado aí, dá uma cutucada dessa pessoa, fala para ela assim, ó, se prepara para persistir. Se prepara para persistir. E se puder ainda fala aí para ela, se precisar conta comigo. Conta comigo. Conte com alguém. Deixa eu te falar uma coisa, eu também não coloquei isso aqui na palavra, mas pensando aqui, o Senhor me traz à memória agora, né? O Senhor me traz à memória uma coisa aqui muito importante. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, estou tentando lembrar ela aqui para citar certo com você, que diz assim: atravesse a dificuldade com esperança, porque ela não dura para sempre, e atravesse os momentos de alegria com responsabilidade, porque uma hora a dificuldade chega. Era algo mais ou menos assim. E eu digo para você, se você está vivendo hoje um momento na sua vida com Deus, que está uma maravilha, as coisas estão fluindo bem, glória a Deus, meu irmão, minha irmã, viva esse momento com intensidade, e principalmente fortaleça a sua fé, para na hora do deserto que chegar, você atravessar ele e vencê-lo em nome de Jesus. Porque infelizmente, Samir, uma coisa que a gente vê, que é muito presente, uma coisa que a gente vê, Edgar, que é muito presente na vida de muitas pessoas, é viver o tempo bom como oba-oba. Muitas pessoas, Marcos, vivem um momento bom como oba-oba e não preparam a sua vida para o momento difícil que vai chegar uma hora. O que nós fazemos com a nossa fé no momento da festa, no momento da alegria? Fortaleça a sua vida para que o contexto não paralise você. Só que eu não quero falar só sobre contexto, eu quero ir para o segundo ponto da mensagem aqui também, falar com você sobre pessoas. Segundo ponto da mensagem, as pessoas. Primeiro ponto, os contextos. Segundo ponto agora, as pessoas. Quero ler com você aqui, versículo 2 e versículo 3, acompanha comigo. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão.
Nós já falamos sobre contexto, as situações que nos cercam. Agora eu quero falar, Fernanda, sobre pessoas. Porque agora olha para essa igreja aqui novamente, Gabi. Essa igreja estava rodeada por pessoas em pelo menos duas condições, irmão Ronaldo. O primeiro grupo, no versículo 2, mostra para nós aqui, um grupo que estava abatido. Um grupo abatido. O versículo 2 vai mostrar aqui para nós que eles sepultaram Estevão e estavam vivendo um tempo de lamento. Então eles olhavam para as pessoas ao redor deles, Adriana, irmãos abatidos na fé, irmãos abatidos. E por outro lado, eles olhavam e viam também pessoas, especialmente uma, Saulo, que não estava abatido, muito pelo contrário, estava colocando uma forte oposição diante deles. Uma pessoa, irmã Beth, que estava empenhada em acabar com a vida deles. Ou seja, eles olhavam ao redor e viam os amigos abatidos e os inimigos indo para cima. E aí eu quero trazer aqui um ensinamento um pouco parecido com o que a gente viu aqui na parte dos contextos, que é o seguinte: permanecer firmes na fé, mesmo que as pessoas ao nosso redor estejam em condições como essa. Porque, amados, eu vou dizer para você, essa pessoa que está do seu lado aí, pode ser que em algum momento da fé, que em nome de Jesus, isso não aconteça, mas em algum momento da fé, essa pessoa que está do seu lado, ela pode passar por um tempo de abatimento. Um momento você pode olhar para uma pessoa que está perto de você, que é amigo na fé, pense em alguém aí que é bênção na sua vida, alguém que te ajuda na caminhada, que te ajuda muito a chegar até aqui. Uma hora essa pessoa pode se abater por alguma questão que acontecer na vida dela, e a questão é como que eu posso ser bênção na vida dela quando esse momento chegar. Porque também muitos desistem na caminhada porque o meu discipulador está fraco, eu não vou conseguir. Imagina aqui uma ilustração: o Tiago prega para mim, e eu aceito Jesus porque o Tiago me ensinou. O Tiago pregou o evangelho para mim, e eu estou aqui na caminhada, e sempre que eu olho para o lado, Zilma, opa, o Tiago está ali, ele está na ativa. Quando eu olho e vejo o Tiago, eu fico tranquilo, porque, irmã Beth, o Tiago pregou para mim, o Tiago foi bênção na minha vida, se ele está de pé, eu também estou de pé. Só que uma hora, o Tiago pode passar por uma situação e se abater, e muitos se abatem junto porque a referência se abateu. Quando você olha aqui para esse contexto, imagina, pensa de novo nesse cenário, Fernanda, a igreja sendo perseguida, o negócio pegando fogo, dor, perseguição, medo, preocupação, e aí você olha para os seus irmãos, Andréia, e eles estão abatidos, você fala, meu Deus do céu, imagina, a igreja entra num momento de dificuldade, você olha para a liderança da igreja, você olha para os irmãos da igreja, o pessoal está desanimado, está lamentando, você fala, meu Deus do céu, e agora? A gente tem que deixar Deus usar a gente para ser fonte de fortalecimento na vida de outras pessoas. Os amigos estavam abatidos e os inimigos estavam empenhados. Quando a gente olha aqui para os inimigos, né? Eu olho especialmente aqui para o versículo 3, olha o que diz aqui o versículo 3. Vamos ler de novo. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. De acordo com o comentário histórico-cultural da Bíblia, ele diz que esse tipo de perseguição que Paulo fazia, Rafael, era o mais severo possível, porque geralmente quando esse tipo de perseguição religiosa acontecia, eles iam para cima só dos homens. Só que o texto diz para nós aqui, Marcos, que Paulo ia para cima de Saulo, ia para cima de homens e mulheres. Ele ia para cima de homens e mulheres e arrastava, era uma perseguição muito severa. Não estamos aqui diante de qualquer probleminha, o inimigo estava indo para cima com todo empenho, com toda a força. E amados, nós precisamos refletir, trago novamente, precisamos ter uma fé consolidada no Senhor, tão firmada no Senhor, ao ponto de que, quando eu ver o inimigo indo para cima de mim com toda a força, eu permaneço de pé, porque não é nele que eu baseio a minha caminhada.
Pastor, está difícil, o inimigo está se levantando, pessoas estão falando mal, o inimigo está usando pessoas para tentar me abater, dentro da minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho, o negócio está complicado. Não sejam as pessoas a ditar como e até onde você vai chegar na caminhada com Deus. Seja você uma bênção em nome de Jesus. Não se torne dependente de contextos e de pessoas, nem de amigos abatidos e nem de inimigos fervorosos. Amados, essa palavra é muito preciosa, e eu chego agora no último ponto dela, que é para fechar tudo e amarrar tudo isso que eu estou falando aqui. Terceiro e último ponto, o propósito. Falei primeiro sobre os contextos, falei sobre as pessoas. Terceiro e último ponto, o propósito. O propósito. E eu quero ler com você o versículo 4. O versículo 4 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Vamos ler juntos o versículo 4? 1, 2, 3. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando o propósito. Terceiro e último ponto, o propósito. O olhar não estava preso àquilo que ficou para trás. O olhar desses discípulos estava em outra direção. Eles poderiam olhar para o contexto de perseguição, mas eles não ficaram presos nisso. O olhar deles poderia ficar preso às pessoas, mas eles não ficaram presos nisso. Eles focaram no propósito que era maior. Às vezes a gente trava na caminhada porque a gente fica muito preso olhando para outras coisas. Fica preso olhando para as dificuldades, olhando para tudo aquilo que não está dando certo, como eu falei no último domingo, olhando para aquilo que eu ainda não tenho, ao invés de nós olharmos para aquilo que já temos na nossa vida. Essa semana nós estamos aí na semana do Espírito Santo, no propósito. Amados, a gente tem que aprender a olhar mais e mais para o Espírito Santo de Deus que está em nós. O Espírito Santo está em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, a gente não precisa ficar medindo o contexto, não precisamos ficar preocupados para ver como estão as pessoas. Eu permito que eu seja uma bênção nesse tempo. Eu foco no propósito. Está pegando fogo, Zilma, está tudo difícil. Andréia, eu olho para o contexto, está apertado. Edgar, eu olho para as pessoas, me assusto, mas quando o meu foco está no propósito, eu vou, mas vou pregando e anunciando a palavra, vou levando Jesus. Eles tinham todos os motivos humanos para desistir, é ou não é verdade? Contexto ruim, amigos abatidos, inimigos fervorosos. Eu vou largar, como diz aí a expressão, né? Podia roer a corda e sair fora. Não vou ficar nisso não. Furada que eu entrei, tá doida. Eu olho para o meu amigo que está abatido, está lá lamentando, enterrando o Estevão que morreu apedrejado. Eu olho e o Saulo está vindo babando para cima da gente, tudo difícil, mas o foco estava no propósito. Pode parecer algo batido para algumas pessoas. Ah, pastor, isso aí parece muito jargão, isso aí frase pronta, mas amados, não é, porque infelizmente, amados, a gente precisa ser lembrado todos os dias, onde está o nosso foco, porque eu vou falar para você uma verdade, homens decepcionam, pessoas decepcionam, instituições decepcionam. Vou falar para você que você está numa igreja perfeita porque você não está. Que a igreja é formada por homens. Eu não vou falar que você está sob uma liderança perfeita porque você não está. Que a igreja é formada por homens e mulheres falhos. Decepções acontecem, mas nós não podemos permitir que a nossa vida seja pautada por decepções. Não podemos permitir que a nossa força, nosso empenho seja medido pelo momento. Se o momento é agradável, eu estou aí. Agora, se o negócio apertar, eu pulo fora. Amados, quantas situações aí, quero pegar agora aí a voz da experiência, né? Bom Ronaldo,
Marcos, a irmã Beth, tem aí tempo de caminhada, né? Irmã Beth, a senhora está na Metodista desde quando? Lembra o ano que a senhora chegou? Tinha nem nascido. 93, nasci um ano depois. Marcos está na Metodista desde quando? 62. Bom, Ronaldo? 58. Temos um campeão. Temos um campeão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três aí. Teve decepção no meio do caminho? É ou não é verdade? Teve situações desagradáveis, vocês viram e falaram assim, poxa vida. Mas estão aí. O que mantiveram vocês na igreja? Certamente não foi falta de problema. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, aqui na IMEP, dos três, o Marcos é o que está mais tempo. O Marcos viu muita coisa. Muita coisa. Pessoas chegando, pessoas saindo. Fez parte de liderança, viu tomadas de decisão, concordou com umas, não concordou com outras. Do tempo que eu estou aqui, certamente alguma coisa que eu fiz, concordou, discordou, mas está aí, porque o nosso foco está no propósito. Por isso que eu estou falando, eu não estou falando aqui de jargão, porque está na moda falar de propósito agora, né? Tem uma frase que está na moda agora, como que é? Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Essa frase está na moda. Vai para qualquer lugar, você ouve essa frase, está todo mundo falando. Eu não estou usando jargão aqui, eu estou falando de uma realidade. Se o nosso foco estiver no propósito, qual que é o propósito? Viver em santidade, viver a missão de Deus e fidelidade a Jesus. O propósito é isso. Se o nosso propósito estiver, se o nosso foco estiver nisso, ou troca o pastor, troca a liderança, entra gente, sai gente, enche igreja, esvazia, acontece, vai um monte de coisa, mas eu estou ali, porque eu tenho foco no propósito que está diante de mim. Independente do que aconteceu, eu continuo pregando e vivendo para Jesus. É isso que a gente vê aqui nesse texto. Foco naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente importa. Vai ter momento difícil. Só que uma coisa que a gente vê aqui nesses discípulos que eles tinham é resiliência. Eram pessoas resilientes. Eu fui pegar inclusive o significado da palavra resiliência, né? Resiliência significa capacidade de se recuperar depois de uma forte mudança, de um impacto forte. Resiliência trocando aqui, simplificando, depois de uma pancada da vida, se recompor e continuar caminhando. E é isso aí que a gente vê nesses discípulos aqui. Foram perseguidos, tiveram que fugir, mas por onde eles iam, pregavam a palavra. Os contextos mudam, as pessoas passam, mas o propósito sempre permanecerá o mesmo. Então eu termino essa palavra aqui dizendo para você, em nome de Jesus, você não se distraia com aquilo que é passageiro, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, conforme eu falei aqui, e nessa noite a gente está só com pessoas da casa aqui na igreja, você que assiste pela internet, amados, uma hora eu posso vir aqui a tomar uma decisão, trazer alguma coisa que pode gerar algum tipo de discordância. Talvez o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, possa agir de uma maneira que você pode olhar e falar assim, poxa, eu não concordo muito com isso, mas em tudo isso, que o nosso foco esteja no propósito maior, porque todos que estamos aqui, estamos pelo propósito, e é pelo propósito que a gente vence todas essas coisas secundárias, que a gente vence todas as coisas menores. Isso é maturidade, e esses discípulos tinham muita maturidade. Eu oro para que o Senhor gere maturidade espiritual em todos nós. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar? O propósito é maior, o propósito é mais importante. Feche seus olhos nesse momento e traga a reflexão aí essa palavra que você acabou de ouvir, essa simples palavra, essa breve palavra, mas que traz para nós esse ensinamento que é preciosíssimo. Humanamente falando, eles tinham motivos para desistir, só que pelos olhos da fé, isso era inegociável.
Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos mostra nessa palavra, a termos foco naquilo que realmente importa, Senhor. O dia difícil chega, o contexto difícil chega, porque essa vida ela é feita de altos e baixos. Ô Pai, o dia da bonança chega, assim como o dia de deserto. Ó Pai, as pessoas passam pela nossa vida, amigos se abatem, pessoas decepcionam, inimigos se levantam. Senhor, as pessoas passam pela nossa vida e são as mais variadas, com as atitudes mais variadas, mas que o propósito sempre seja a coisa principal para nós, Senhor. Viver para Ti, viver para o Senhor, ter os olhos focados em Jesus, olhando para a direção que nós precisamos caminhar, Senhor, que nunca venhamos, Senhor, a deixar de orar por causa do contexto, que nunca venhamos abandonar o Senhor por causa de pessoas, que não venhamos, Senhor, a nos afastar de Ti por causa de qualquer coisa secundária nessa vida, que o nosso foco esteja sempre, Senhor, naquilo que é primordial, em nome de Jesus. Traga maturidade para nós, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sozinho, desanimado, indecidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu e nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
te honrar. Embora eu tenha falado aqui nessa palavra das pessoas, especialmente no texto que nós lemos aqui, trazendo aspectos negativos, que é o que o texto nos mostra: amigos abatidos, inimigos fervorosos. Embora eu tenha feito esse destaque da palavra, é inegável que na palavra do Senhor nos mostra também que Deus usa pessoas para nos fortalecer. O Senhor não colocou ninguém para uma caminhada solitária. A grande questão aqui é o seguinte: o Evangelho nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a não depositarmos a nossa confiança, todas as nossas esperanças em figuras humanas, porque aí sim a decepção vai gerar a queda. Só que a aliança, o companheirismo, a amizade, a comunhão, isso é inegociável. É eu ter comunhão com o irmão Ronaldo, é eu ter comunhão com a Gabi, é eu ter comunhão com a Jéssica, é eu ter comunhão com a Fernanda, ter comunhão com você que me ouve, mas ciente de que tanto eu como você somos imperfeitos. Uma hora eu vou falhar, uma hora você vai falhar, mas no momento em que você estiver fraco, eu tenho responsabilidade com a sua vida. No momento que eu estiver fraco, eu vou contar com você, porque nós temos uma aliança para persistir no propósito. Comunhão é muito importante. Por isso eu quero terminar esse momento aqui fazendo uma oração e te dando uma direção. Pegando aqui irmão com irmão, irmã com irmã, forma duplas, trios aí, dá a mão para uma pessoa aí do seu lado, junta aí com um irmão, com uma irmã, pega aí a mão dessa pessoa agora aí, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos agora para que o Senhor possa gerar e fortalecer essa nossa comunhão, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos aqui agora. Fica ninguém sozinho, junta aí, amém. Vamos orar juntos nesse momento. Comece a orar pela vida dessa pessoa aí e peça: Senhor, traga maturidade espiritual ainda mais, fortaleça, Senhor, a fé dessa pessoa ainda mais. Abençoa, Senhor, a caminhada dessa pessoa ainda mais. Deus Todo-Poderoso, faça o Teu querer em nós, que sejamos, Senhor, uma igreja unida, fortalecida, Senhor, nos relacionamentos, fortalecido, Senhor, na comunhão, Senhor, que nós possamos perseverar no propósito, Senhor, unidos numa mesma fé, unidos numa mesma esperança, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça homens e mulheres nesse lugar, renova, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, derrama, Senhor, mais do Teu poder, mais da Tua unção. Deus, sopra sobre nós, renova, Senhor, os nossos dons espirituais, renova, Senhor, o nosso chamado, renova, Senhor, para que nós possamos, diante do contexto de dificuldade, diante de pessoas enfraquecidas, diante dos levantes do inimigo, que nós possamos andar anunciando que há um Deus que vive, reina e age na vida de todas as pessoas. Que possamos anunciar Jesus, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. Traga, Senhor, vigor, traga fortalecimento, perseverança. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, sela esse momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor, aplauda e glorifica Ele o mais forte que você puder. Dê Ele o seu melhor, aplauda e glorifique, aplauda e glorifique, aplauda e glorifique esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus continue nos abençoando nessa caminhada em nome de Jesus. Que essa palavra venha a ser colocada em prática em todas as nossas situações enfrentadas em nome de Jesus. Quero
encerrar o culto dessa noite, compartilhando aqui uns avisos importantes com você, para irmos para as nossas casas. Lembrando aí, amados, que o propósito está em continuação, está caminhando. Estamos aí na 6ª semana do nosso propósito, semana do Espírito Santo. Lembrando que hoje nós estamos aí em jejum, creio que vocês estejam jejuando. Nós tivemos jejum na terça, hoje e no sábado teremos o último dia de jejum dessa semana, alimentos de prazer. Escolha algo aí que você goste para renunciar. E como eu tenho dito aqui, renuncie e separe tempo para buscar o Senhor. O jejum não é só passar fome, passar necessidade, é buscar a face de Deus. Então que você possa fazer isso aí em nome de Jesus, lembrando aí do seu horário, do relógio de oração, fazer a leitura do texto devocional. Semana que vem nós vamos ter a última semana, né, de propósito durante os dias da semana, porque nós vamos encerrar o propósito 50 dias no último domingo deste mês. Então já estamos aí terminando. Agora eu posso falar, né, irmã Beth? Agora está acabando, né? Agora está acabando. Estamos aí caminhando para o final, e que você possa permanecer fiel aí até o fim. E amados, lembrando aí avisos da nossa caminhada aí da igreja. Voltamos com o curso de imersão bíblica, que você possa participar, nossa escola dominical. Olha, domingo foi bonito, hein? Eu quero aqui parabenizar a igreja, louvar a Deus. Tivemos aqui quase 40 pessoas, pelas nossas contas lá, a última vez que o Rogério me passou a parcial, tinha 39 alunos aqui no total, no último domingo. Que a gente possa passar essa barreira dos 40 aí, né? Que a gente possa participar, o Imersão Bíblica nesse semestre, classe de adultos e jovens, cartas de Paulo, e imersão kids de crianças ali, estudando evangelhos e atos. Então, vamos todos participar. No final do ano, em dezembro, nós vamos ter uma formatura, vai ser um tempo de alegria, de bênção. Convido aí toda a igreja a participar. Ensino é inegociável, é algo que eu digo aqui para nós. Nós adoramos a Deus, nós oramos, buscamos a face dele, jejuamos, mas precisamos também estudar a palavra, amém? Nós possamos crescer aí também no conhecimento. E uma última coisa, separa na tua agenda, dia 15 de outubro, 9 horas da manhã. O que vai ter, pastor? Nós vamos ter um encontro Vida Plena aqui na nossa igreja. O que vai ser isso? Em breve você vai saber. Já separa na tua agenda, dia 15 de outubro, 9 horas da manhã, você não vai marcar nada, você vai vir para a igreja, você vai ver, vai participar de um encontro que eu tenho certeza que vai te abençoar muito em nome de Jesus. Marca aí então, já deixa separadinho. Amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor leve-nos em paz para as nossas casas. Quero convidar você a se colocar de pé. Lembrando também aí que você que ainda não participa de nenhuma célula, procure uma célula para você poder participar. Estamos expandindo aí, logo vamos ter mais algumas células abertas. Deus está abençoando, que a gente possa chegar ao final do ano aí com células perto da casa de todos os membros da nossa igreja aí, em nome de Jesus, que você possa também se envolver aí nesse trabalho. Vamos orar consagrando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas, agradecendo pelo culto dessa noite. Gostaria de chamar aqui a Adriana para fazer essa oração. Vem cá, Adriana, por favor, fazer essa última oração, agradecendo a Deus aqui pelo culto dessa noite. A Adriana, intercessora, vai orar por nós. Nosso Deus e nosso Pai, eu entro agora, Jesus, na Tua presença, Pai, primeiramente lhe agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e falado conosco nesse momento, Pai. Pai, obrigada, Jesus, pelas ofertas, Jesus, abençoa, Jesus, o emprego de cada um dos que ofertaram, Senhor, e os que não tiverem emprego, Senhor, vai abrindo portas, Jesus, para que cada um possa colaborar também na Tua casa, Pai. Pai, abençoa o pastor, Jesus, toma ele nas Tuas mãos, Jesus, e faça, Senhor, com que todos os que mexam com dinheiro, Pai, façam da melhor forma, Senhor, porque é para Ti, não é para ninguém desse terra, Senhor. Pai, leva-nos, Jesus, todos na paz, Senhor, e
que a cada dia mais, Jesus, a gente tenha prazer de estar aqui na tua presença para escutar a tua palavra, Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, Pai. Amém. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, todos digam amém. Aplauda ao Senhor, final de semana abençoado a todos em nome de Jesus.